principais motivos pelos quais os médicos não passam na prova de título, a prova do TIM. O fato é que a maioria dos candidatos, dos médicos que se submetem à prova e não passam, a primeira razão pela qual médicos que se submetem à prova do TIM não passam nela é porque eles se inscrevem e vão fazer a prova acreditando que, tendo bastante conhecimento e bastante vivência, no atendimento de pacientes com diabetes e pacientes com doenças da tireoide, que isso vai ser suficiente. Na verdade, eles não estão preparados para o real universo de abrangência da endocrinologia. A prova de título, ela tem o objetivo de tentar separar o médico realmente apto a ser considerado especialista em endocrinologia do médico que não estaria apto. Quando a gente pensa na endocrinologia como especialidade, o que acontece? A endocrinologia é muito mais do que diabetes e tireoide. Por mais que na prática, cotidiana, a gente tenha diabetes, a obesidade, Eu digo diabetes assim, abrangendo a síndrome metabólica. As doenças da tireoide são, de fato, as condições mais frequentes, É o arroz com feijão do endocrinologista. No entanto, um especialista, ele tem que estar preparado para atender paciente com qualquer doença do domínio da especialidade. E aí a endocrinologia vai abranger muito mais do que essas doenças comuns. Prova de título, você vai ser cobrado em conhecer as várias doenças. Esse é um conceito importante, porque a distribuição também não obedece a essa prevalência tão maior, de subáreas da endocrinologia que são muito menos frequentes. Então, a gente tem na prova do TIM, na prova da primeira etapa, 15 questões de diabetes, daí a gente tem 15 questões de tireoide, então aí são 30 questões. E a gente tem 5 questões de dislipidemia e 5 de obesidade. Então, a gente vai ter o quê? 40 de 100 questões. Então, se você acertar todas, 100%, você vai fazer 40 pontos numa prova de 100. Para você ser aprovado, você precisa fazer no mínimo 70 pontos. Ou seja, síndrome metabólica, se souber tudo de doenças tireoidianas e acertar todas as questões, você vai ficar muito longe ainda de ser aprovado na prova. Então, é importante ter uma preparação que abranja todas as especialidades. E esse é um erro comum de candidatos que se submetem e acabam passando. A segunda razão que eu listei, como para o médico não passar na prova, os médicos não entendem, os candidatos, têm dificuldade em entender. É muito importante aprender a fazer a correlação entre fisiopatologia e genética molecular com a abordagem dos pacientes. Então, a endocrinologia é uma especialidade intimamente relacionada à genética molecular, Então, o que acontece? A nossa prática como endocrinologistas requer que a gente saiba fazer essa conexão. Quem não sabe fazer essa conexão, faz o quê? Acaba procurando decorar as coisas, Ah, peraí, tem um monte de mutação que eu preciso decorar, tem não sei o que eu tenho que decorar. E aí dá errado. Dá errado, por quê? Chega na prova, você se embanana todo, com essa coisa de decorar e vai ter muita dificuldade em resolver as questões. As questões da prova do TIM, elas têm um cunho muito clínico, Então, são muitos casos clínicos na prova. No entanto, a correlação com a genética e a fisiopatologia, ela é muito presente, nas questões da prova. Então, se você não conhecer esse mecanismo, não souber como fazer isso, as suas chances de aprovação caem lá para baixo. Então, esse é um outro ponto, assim, muito importante, Na preparação para a prova de título, para que você tenha grandes chances de sucesso, você precisa aprender a raciocinar como endocrinologista. Enquanto o seu raciocínio for como um clínico, um médico clínico, a probabilidade de você ser aprovado é menor. Então,
quanto mais você fizer raciocínios como um endocrinologista, maior a chance de você obter o seu título de especialista. Em outras palavras, o que é raciocinar como endocrinologista? Raciocinar como endocrinologista é fazer correlação fisiopatologia e genética molecular com abordagem dos pacientes, tanto abordagem diagnóstica quanto abordagem terapêutica. A terceira razão pela qual os médicos eles não passam na prova do TIM, vai ter em 2021 a prova do TIM, está prevista para acontecer em maio. O médico quer começar a se preparar em março. Tipo assim, quando eu estiver, preencher os pré-requisitos para a prova e tudo mais, aí eu vou me preparar. Então, aí o que acontece? Com 60 dias, da prova, eu tô dando esse exemplo de março, mas com pouco tempo antes da prova, então, por exemplo, com 60 dias, com, 2 meses, 3 meses de antecedência, a gente tá muito em cima, Então, assim, para você fazer uma preparação à altura da prova, você precisa de tempo. Então, assim, a estratégia, de se organizar, ela é muito importante. Então, se você está obtendo os pré-requisitos, Então, por exemplo, se você não fez residência e aí você está fazendo a atuação prática, para que você possa ter os anos de atuação prática para se inscrever na prova, então, ao longo dessa atuação prática em endocrinologia, você já tem que se preparar. São 4 anos que você precisa, de atuação. A partir do momento em que você está já atuando na prática, atendendo pacientes com doenças endócrinas, já é a hora de você começar a se preparar. Então, assim, se você tiver 6 meses de antecedência, é um prazo muito bom. Por exemplo, a gente está em novembro, a prova vai ser em maio de 2021. É interessante que você já comece a sua preparação agora. Se você tiver mais tempo, se você só vai concluir os 4 anos de atuação prática daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, nos próximos 4 anos, é o momento de, ao mesmo tempo em que você atua atendendo os pacientes com doença endócrina, você já está se preparando. Então, a forma de preparação, então se você tem mais tempo, você tem mais liberdade de organizar a sua preparação ao longo dos 4 anos pela frente. Ah, não, mas eu já preenchi, os pré-requisitos, eu consigo fazer a prova em maio. Então, tá na hora de iniciar a sua preparação realmente direcionada para a prova. Com menos de 2, 3 meses da prova, fica muito mais difícil ter condições de realmente fazer uma preparação, como eu falei, à altura, porque a gente sabe que a prova do TIM não é fácil, a prova do TIM é uma prova difícil. A taxa de aprovação na prova é de cerca de 1/3 dos candidatos. Então, a gente tem o quê? Na prova de 2019, a taxa de aprovação foi de um pouco menos de 35%, foi 34% mais ou menos. Isso significa dizer que tem que entrar preparado realmente, E aí, se você for fazer uma preparação em cima da hora, isso não é preparação. Esse é um motivo também que é muito importante. Mas o quarto motivo, por que pessoas que se candidatam à prova do TIM, que se inscrevem, que vão lá, que fazem a prova, não passam? O médico não organizar uma rotina, preparação. Então, o que acontece? Cada um vai ter uma realidade, uma situação de vida. Tudo tem que ser colocado ali, dentro de uma rotina. Então, assim, porque para que você possa conciliar tudo, a preparação para a prova, os estudos e a preparação para a prova, junto com o trabalho, junto com marido, esposa, filhos, não sei o que, ali que é a vida da gente, Porque a vida não para pra gente se preparar para uma coisa ou outra que seja. Então, a organização da rotina é muito importante, você saber o tempo que você tem, até a prova, você poder se organizar. Então, para saber, tem gente que fala assim, quantas horas por dia eu tenho que estudar para eu passar na prova do TIM? Essa pergunta é impossível de ser respondida sem se conhecer o seu contexto individual. Tudo vai depender de quanto tempo que você tem disponível, tanto em termos de tempo no dia ou na semana, quanto em relação à prova, Quando que você vai fazer a prova, qual que é o seu esquema de vida, a sua rotina e como que está a sua situação
em termos de conhecimentos em endocrinologia, se você está começando, se você já está mais avançado, se você já fez a prova antes e quase passou, quer dizer, está faltando pouco, né? Você precisa de um remanejamento melhor da sua organização. Então isso daí significa organizar rotina é algo essencial e isso é muito individual, cada um vai ter uma situação diferente, mas organização é uma das grandes premissas da vida, né? Então assim, é necessário que exista uma boa organização para que você possa sim fazer uma boa preparação, independente se você tem 3 empregos, se você dá plantão, se você tem 4 filhos, se você, enfim, é possível se fazer uma boa preparação se você tiver uma boa organização de uma rotina, estabelecer uma rotina de estudo, né? Então as pessoas muitas vezes vão para a prova com um histórico de uma desorganização muito grande. Tipo assim, passou 2 meses sem estudar nada, e depois no último mês estudou muito, aí, enfim, uma coisa muito desorganizada que aí a própria sedimentação do conhecimento também fica desorganizada. Então desorganização é uma razão frequente para o médico não passar na prova do TIM. A 5ª razão é a seguinte, é não ter um acompanhamento. Você querer fazer dessa transição de carreira uma etapa solitária, quer dizer, sem ter ajuda, sem ter para quem perguntar quando você tem uma dúvida, sem ter com quem discutir um caso, né, de um paciente que você atendeu, sem ter com quem esclarecer uma dúvida quando você estava estudando, isso daí torna a preparação muito mais difícil, né? E muito menos provável que você consiga êxito. Existe um aprendizado que é o seguinte, quando a gente está estudando, se a gente estuda por conta própria, né? O que acontece? Olha, isso acontece tanto quando a gente estuda por conta própria, quando a gente tem uma aula, enfim, isso acontece também. Que é o seguinte, a gente acaba ficando com alguns conceitos errados. Isso é normal, né? A pessoa fala uma coisa, mas você entende outra. Então, assim, isso é normal, né, do mecanismo de aprendizado. Ou você lê uma coisa, o que está escrito é uma coisa, mas o que você entendeu não é exatamente o que estava escrito ali. E aí você acaba ficando com conceitos errados. E daí esses conceitos errados, se você não tem uma interação, né, se você não tem um acompanhamento, então se você não tem com quem tirar dúvidas, se não existe um debate, uma interatividade, daí o que vai acontecer? Esses conceitos errados se sedimentam. Isso é muito danoso porque você estando com um conceito errado, você não tem o conceito certo. E você acha que você sabe. Esse é que é o maior problema. Porque daí você acha que você sabe aquilo, você acha que você domina aquilo, e na verdade isso não é real, né? Porque você tem um conceito errado sedimentado. Então assim, o acompanhamento tem importâncias que são múltiplas, porque além de trazer um guia, né, na preparação, além de ter um norte, né, o acompanhamento também permite desfazer conceitos errados. E uma situação que atrapalha demais as pessoas que querem obter o TIM é ter conceito errado, porque daí chega lá na questão da prova e a pessoa tem certeza que ela acertou e na verdade ela errou a questão. E isso por quê? Porque ela tem um conceito errado. Então, às vezes a pessoa nem consegue entender por que ela errou. Ou seja, ela está ainda mais distante de obter o título ainda. A prova de título de especialista em endocrinologia. Ela é uma prova difícil, ela é uma prova que realmente objetiva conceder o título de especialista só para quem realmente estiver apto a obtê-lo. Na prática, existe taxa de aprovação na prova em torno de 35%. Isso significa que 65% das pessoas se inscrevem, que fazem a prova do TIM, são reprovadas nela. Os motivos para não passar são basicamente esses 5 que eu falei, sendo que se não houver um bom acompanhamento, a pessoa não passa e não sabe nem por que não passou.
Então, se fazer uma boa preparação para a prova do TIM é algo que vale muito a pena. Por quê? Porque você estando bem preparado, você aumenta as suas chances de ser aprovado, e aí ter o título de especialista é outro momento profissional para você, é um upgrade, né, que não tem nem é muito fácil de se mensurar. Mas chegar até lá, perfeitamente possível, é viável, né, está ao alcance de qualquer médico, né, que queira essa carreira, mesmo sem fazer residência médica. Agora, não é fácil. Então, para se atingir esse objetivo, é necessário fazer uma boa preparação para não cair em nenhuma dessas 5 possibilidades que eu mencionei, né? Então, para não chegar na prova de uma forma ingênua, de não ter se preparado adequadamente e não estar apto a receber o título. Fazer uma boa preparação funciona. Não é fácil obter o TIM, mas é possível sim, desde que se drible essas 5 razões que eu descrevi aqui agora. Então, o meu principal objetivo hoje é te mostrar esse caminho, um caminho possível. Você precisa saber driblar essas armadilhas aí, porque, olha, é muito fácil cair em qualquer uma delas. Driblando, você chega lá.